Olá, queridos do nono ano. Bom, sou a professora Thaisa, da disciplina de Geografia, e hoje a gente vai falar principalmente resolver questões referentes ao capítulo 4 e o capítulo 5. A gente falou a respeito da divisão da Europa, né? Europa Ocidental, Europa Oriental, e depois a gente falou a questão da nova ordem mundial. Vai ser basicamente a resolução das questões daquele link que eu enviei a vocês, e também tem algumas questões do livro, tá bom? Espero que vocês acompanhem e dê para solucionar algumas dúvidas. Bom, a primeira questão que eu trouxe a vocês fala sobre a questão da regionalização da Europa. Explique sobre os critérios de divisão do continente em Europa Ocidental e Europa Oriental. Bom, ano passado, acredito que vocês lembram, a gente estudou um pouco sobre a questão da regionalização. O que é regionalizar? É eu dividir para melhor estudar ou agrupar com características semelhantes. Essa divisão vai ser feita conforme um agrupamento de características semelhantes. Essa regionalização, essa divisão que a gente fala, principalmente da Europa, está relacionada ao sistema vigente econômico. A gente sabe que a Europa oriental, ela era basicamente socialista e a Europa ocidental, ela era capitalista. Assim sendo, a resposta é que o critério é político-econômico, com base no sistema adotado por cada país no período da Guerra Fria. Atualmente, todos os países europeus são capitalistas, mas a divisão ainda considera os países da Europa Oriental como aqueles que estavam alinhados à antiga URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e adotavam o socialismo. Ou seja, querendo ou não, esse sistema que foi vigente durante alguns anos, a Europa hoje é toda capitalista, mas isso deixou marcas. Por exemplo, esses países que durante muito tempo foram socialistas, eles tiveram a sua economia atrasada, menos desenvolvida. Os países capitalistas, eles alavancaram, cresceram, têm sedes suas de multinacionais em outros locais, em outros países, ou seja, teve um maior avanço econômico comparado com esses que antes eram socialistas. Ok? Bora lá. Bom, a segunda questão que eu trouxe para vocês é uma alternativa de marcar, né, o objetivo, e fala assim: a Alemanha relembra 50 anos da construção do Muro de Berlim. A Alemanha comemorou ontem 50 anos dessa construção do Muro de Berlim, quando ao lado leste comunista fechou suas fronteiras, dividindo a cidade em dois durante 28 anos e partindo famílias ao meio. A divisão acabou em novembro de 89, depois que a Alemanha Oriental abriu um muro em meio a uma maciça pressão de manifestantes à abertura política da União Soviética. Gente, aí pergunta, a construção do Muro de Berlim em 61 visava o quê? Qual o objetivo? A gente sabe que esse Muro de Berlim, ele é o símbolo dessa Guerra Fria. Então, qual foi o objetivo da construção? Letra C, impedir o fluxo de pessoas para a Alemanha Ocidental capitalista. Ou seja, foi necessário dividir-se principalmente para que a Alemanha ela não fosse tomada toda por esse sistema capitalista. Então, dividiu uma parte pertencia ao capitalismo, outra parte pertencia ao socialismo. E detalhe, não podia atravessar, ou seja, durante 28 anos, como o próprio texto afirma, famílias locais foram desapropriadas e famílias deixaram de se ver. Somente após a queda que houve essa unificação novamente da Alemanha. Bom, essa terceira questão que eu trouxe para vocês fala que a respeito da construção e queda do Muro de Berlim, selecione a alternativa incorreta. Ou seja, ele vai buscar a única alternativa errada. E essa é a letra E, que fala que a queda do Muro de Berlim aconteceu por um falso rumor sobre o fim da União Soviética e espalhou-se por Berlim. Gente, não foi um falso rumor do fim da União Soviética. Detalhe, foi principalmente devido às pressões dessa União Soviética, como a gente viu aqui como a gente viu anteriormente, que fala que lá no texto, que fala que a manifestação devido da União Soviética, ou seja, uma pressão para abrir, não pelo contrário de um rumor que se espalhou pelo fim dela. Não, e detalhe, essa queda do Muro de Berlim, a gente vai falar principalmente da questão de unificar, de associar, de unir novamente esse sistema e abolir o socialismo, ok? Quarta questão.
Explique como a Europa se recuperou após a Segunda Guerra Mundial, identificando os planos econômicos oferecidos aos diferentes grupos de países e sua relação com a Guerra Fria. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a Europa como um todo ela foi bastante atingida. Então era necessário traçar planos, medidas, estratégias, principalmente para esses grupos tivessem para se fortalecer para enfrentar essa nova guerra que viria, que não era bélica, mas era uma guerra ideológica, que é a Guerra Fria. A resposta que melhor compreende essa questão é: com o fim da Segunda Guerra Mundial, grande parte dos países europeus estavam devastados, tanto estruturalmente como economicamente. Por isso, necessitava se reconstruir a economia europeia. A partir disso, os Estados Unidos, com o objetivo de aumentar a sua influência e diminuir a ameaça soviética, ele criou o Plano Marshall, que era para investir realmente dinheiro na construção desse país. Assim sendo, nesse contexto de Guerra Fria, essas providências eram uma forma dos Estados Unidos reforçar sua aliança com a Europa Ocidental, que até então é capitalista. Assim sendo, evitando a adoção do socialismo nesse país. Do lado socialista surgiu o Conselho para Assistência Mútua, chamado de Comecon, modelo de auxílio aos países socialistas após a Segunda Guerra, fornecendo ajuda a países membros. Então, nesse contexto de Guerra Fria, era a forma da União Soviética fortalecer a sua influência nos países socialistas. Então, a gente vai ver, pessoal, que a melhor maneira que fez com que esses países afetados economicamente saíssem foi a questão de estratégias. Estados Unidos, capitalista, teve essas estratégias e também a União Soviética, a socialista, ela também teve as suas estratégias para salvar os seus aliados, principalmente nesse período de crise após a Segunda Guerra Mundial. Bom, a outra questão que eu trouxe para vocês fala por que a nova ordem mundial é chamada de multipolar e não de tripolar. Aí eu coloquei o mapa para vocês porque a gente sabe que após esse período de Guerra Fria, o mundo ele passou por transformações. Até então nós tínhamos dois sistemas, capitalismo e socialismo. Depois houve a questão unipolar, onde os Estados Unidos subiram rapidamente, tiveram um grande apogeu rapidamente. Depois a gente fala dessa questão, principalmente dessa ordem multipolar. Agora não é mais uma economia ou duas divididas no mundo, mas são vários centros, são vários polos econômicos. A resposta que melhor compreende é: apesar de ser pautada por uma tríade de Estados Unidos, União Europeia e Japão, a União Europeia constitui um conjunto de países. Além disso, atualmente, a nova ordem conta com outros polos de poder. Assim, ela é multipolar economicamente, ou seja, possui vários polos de poder no mundo, ou seja, espalhar o poder pelo mundo. A gente pode ver que vai ter tanto na América, como aqui nessa região central, como nessa outra região, ou seja, não existe mais uma economia. E trazendo para a nossa época atual, questão de pandemia, a gente vai ver que essas, principalmente a primeira maior economia do mundo, Estados Unidos, a segunda maior, a China, elas estão sendo duramente afetadas, que a gente vai ver nos próximos anos, decorrente dessa paralisação mundial que a gente está vivenciando. Bom, sexta questão. Explique o conceito de ordem mundial e apresente algumas configurações relacionadas à divisão do poder na geopolítica global. Bom, a questão está me pedindo para explicar o que é esse novo conceito de ordem mundial e principalmente configurações, onde que a gente encontra essas zonas, essas influências de poder. Bom, a ordem mundial é um conceito que diz respeito à distribuição do poder político, econômico, militar e até cultural entre países. Trata-se da influência que os países exercem sobre os outros e a força que tem para imprimir seus projetos políticos e interesses econômicos ao redor do planeta. Atualmente, a ordem é multipolar economicamente, com alguns poucos países exercendo influência, ou seja, é um conceito de distribuir, de não mais deixar igualado, padronizado, mas que cada potência, economia, venha ter esse seu conceito, tanto político, quanto militar, quanto econômico, quanto cultural. E detalhe, essa ordem está dividida em vários centros de poder, em várias economias, em vários mercados, em vários polos, ok? Bom, a última questão que eu trago para vocês, eu peguei do livro de vocês, diz assim: aproximadamente 20% da população mundial vive na China.
sobre regime socialista. No entanto, no território do Estado chinês existem regiões e cidades que adotam práticas capitalistas. A China ela não é por completo adotada o sistema socialista. Em meados de 97, Hong Kong, um dos maiores centros financeiros do mundo, voltou ao controle do Estado chinês, sem alterar sua condição econômica capitalista. Então, apresente duas razões para que a China mantenha as práticas capitalistas em algumas áreas do seu território. Bom, as melhores razões que vai ser a questão da abertura ao capitalismo pelas zonas econômicas especiais. Gente, essas zonas econômicas especiais chamadas de ZEN, elas vão ficar principalmente na região litorânea, área de portos, onde aumentou os investimentos estrangeiros na China, gerou empregos e diversos parques industriais, levando o país a ser o segundo maior do mundo. Primeiro eu vou criar essas ZENs. Quando eu tenho essas ZENs, vai ser decorrente dela o crescimento. Por exemplo, se a China ela tem áreas que vai ser injetado capital estrangeiro para haver uma maior industrialização, logo eu tenho portos. Esses portos são para quê? Para escoar a mercadoria, escoar os produtos chineses. Assim sendo, esses produtos vão alcançar outros locais e a China vai crescer economicamente. Mas também esses portos servem para receber produtos também que são necessários para a fabricação de outros no seu país. Então, se eu tenho uma abertura de ZENs, de portos e uma comercialização com os demais, eu estou praticando o capitalismo. Com isso, eu vou ter aumento de emprego, geração de renda, crescimento de cidades, melhora nas condições da população de vida. Ou seja, são várias razões e vários fatores que vai levar algumas regiões, principalmente chinesas, de maior industrialização, a adotarem um sistema capitalista. Ok? Nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Qualquer pergunta, me mandem pelo zap. Tá bom?